Fala pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo com vocês e dessa vez trazendo um tema que eu sei que gera dúvidas para muita gente, o quanto o inglês é importante para a sua carreira. This is Brasil! Ou se não, além do inglês eu deveria focar em outro idioma e eu quero trazer aqui as informações, as minhas reflexões de como isso impacta na sua carreira. E aí eu queria começar já direto ao ponto, antes de falar de empregabilidade, de como vão analisar o seu currículo, as oportunidades que você pode ter, para mim tem um passo antes. Hoje não falar inglês, isso vai impactar diretamente no seu desenvolvimento. A gente não pode esquecer que a maior parte do conteúdo produzido e que está disponível na internet de graça está em inglês. Então hoje não falar inglês é deixar de lado uma boa parte do conteúdo que está disponível. E aí você vai me falar, mas Baza, tem tradutor, Baza, mas eu tenho outras formas de aprender. Gente, direto ao ponto. Não falar inglês, você vai deixar de lado a maior parte do conteúdo quente que é produzido na internet. Então isso vai impactar no seu desenvolvimento. It is what it is. It is what it is. E o segundo aspecto, que hoje não falar inglês, talvez ele diz menos do seu idioma e diz muito sobre quanto você foi capaz de realmente atingir o que você planejou, a sua disciplina, porque poucas as pessoas não se comprometeram ainda ou não se propuseram a fazer um curso de inglês e depois no meio do caminho acabaram parando de fazer o curso. Então muitas vezes a sua atitude, o seu planejamento pode ser questionado se você for uma pessoa que se propôs a algo e depois não conseguiu atingir. Então começa refletindo sobre esse aspecto. Depois sobre a sua empregabilidade, é importante dizer que, sem dúvida nenhuma, o inglês ele impacta na maior parte das posições e quanto mais você cresce, maior a chance do inglês fazer a diferença. Então, quando você está numa posição bastante júnior, na base da pirâmide, o inglês muitas vezes pode ser capaz de dobrar ou às vezes até triplicar o seu salário. Vamos colocar como exemplo um atendente de call center. O atendente de call center tradicional que só fala português e um que fala inglês, muitas vezes essa pessoa, claro, sendo um bom atendente, uma coisa não exclui a outra, ele adicionando o componente do inglês muito bem falado, ele pode ganhar até 2 vezes, até 3 vezes mais, dependendo da situação. E depois, à medida que você vai crescendo em outras áreas, por exemplo, um contador com CRC ativo, se ele fala inglês fluente, ele pode ter um impacto até de 30%, 40% no salário dele no início da carreira e depois à medida que vai crescendo. E claro, depois quando você vai atingindo posições maiores, o inglês deixa de ser um diferencial que impacta no seu salário para se tornar um requisito. Então hoje um diretor de uma multinacional, normalmente o inglês não vai ser um diferencial, vai ser um requisito ali que sem falar inglês muitas vezes isso pode comprometer inclusive ele ser contratado. Mas ainda é importante a gente dizer, quando a gente fala do inglês, a forma como você lida com o aprendizado do inglês, na minha opinião, faz toda a diferença. Então vamos falar de aprendizado. Aqui no Brasil, menos de 3% da população fala inglês fluente. E por isso que a gente fala tanto do inglês como diferencial, só 3% da população fala inglês. Por outro lado, olha só que dado interessante. O Brasil é o país com uma das maiores ofertas de curso de inglês por habitante, né? É um dos países que mais tem oferta de curso de inglês. E aí você para pensar, mas espera aí, com tanta oferta de curso de inglês, por que as pessoas não falam inglês? Isso está diretamente ligado como as pessoas lidam, né, para adquirir esse conhecimento. Muita gente acha que é só ir lá na sala de aula ou contratar o professor particular e por osmose vai vir esse conhecimento e você vai aprender. Não, não é isso. Tem pessoas que há 7 anos estudam inglês e não falam inglês. Gente, vamos tomar uma atitude, ter protagonismo nisso. Se você estuda tanto tempo e não fala, ou está faltando protagonismo da sua parte, ou você está num método muito ruim de ensino, ou você está com um professor muito ruim, mas não é normal. Tem alguma coisa errada aí. Aceita que dói menos. E as pessoas me perguntam muito, mas Baza, que método você indica? Gente, eu indico o método que funciona para você, o método que engaje. Aprender inglês, eu não sou um especialista, um professor, mas eu posso dizer pela minha experiência de aprendizado, aprender inglês é constância.
Então, se você não se dedicar aí 1 a 2 horas por dia, de preferência todos os dias, dificilmente vai ter um método milagroso. Então, encontre um professor, um método, um formato que te engaje, que você queira estudar, que você queira continuar em contato com o inglês. E aí um outro ponto também que eu queria deixar um recado para todo mundo, eu estou falando muito da importância do inglês. Por outro lado, isso muitas vezes vira um trauma na cabeça do profissional e aí ele começa a sentir o que o Nelson Rodrigues define como síndrome do cachorro vira-lata. Ele começa a achar que por ele não falar inglês, qualquer profissional que fala inglês é melhor que ele, indiferente de tudo que ele tem de qualificação, de experiência, de resultados. Então, assim, agora um contraponto. Não é porque você não fala inglês que todo mundo que fala inglês que é melhor que você. Toma cuidado com isso. Isso deveria servir de incentivo, muitas vezes, para o inglês ser a cereja do bolo, o teu diferencial, que vai fazer você alavancar a sua carreira. E por último, quando vocês me perguntam, mas Bas, eu deveria focar depois num terceiro, quarto idioma? Qual a importância do espanhol, do alemão? Gente, meu ponto é o seguinte, fale inglês, ponto. Depois, focar num terceiro idioma é apenas se você for trabalhar ou fazer negócios ou desenvolver fornecedores em algum país que aí tenha outro idioma. Aí faz sentido, dado a sua área de atuação. Mas caso contrário, fale o inglês muito bem falado e eu não tenho a menor dúvida que isso vai impactar no seu desenvolvimento, na sua carreira, na forma como você estabelece relações e também, por que não, na forma como o seu cérebro é provocado, porque aprender um segundo idioma, sem dúvida nenhuma, desenvolve áreas do cérebro que deixam marcas importantíssimas depois na aceleração de qualquer outro aprendizado. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aí, assina o canal e também quero muito receber os comentários, sugestões, dúvidas, não só desse vídeo, o que você achou, mas também que outros temas você acredita que eu poderia gravar e como eu sempre coloco para todo mundo. Meu objetivo aqui é disseminar conhecimento, impactar na carreira de todos vocês, deixar um impacto no que vocês podem se desenvolver como líderes, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.